Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat que estamos examinando a Parashá Raei Sará, nós vamos examinar o que quer dizer a vida de Sara, nós vamos examinar ainda no versículo 1 do capítulo 23, o primeiro versículo da Parashá, que diz, meus irmãos, e foi a vida de Sara 127 anos, capítulo 23 de Gênesis, versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui algo muito interessante. Nós temos que pegar um pouco da Parashá passada, que é a Parashá Vaerá, e ver um pouco dessa Parashá agora, Raei Sará. No final da Parashá passada, Abraão, ele é testado pelo Eterno. Ele é colocado, meus irmãos, para sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá. E Abraão, quando recebeu essa ordem do Eterno, ele se levantou bem cedo, como diz na Parashá Vaerá. Amém? Ele foi fazer tudo com bastante antecedência, ele se preparou, ele não duvidou do Eterno, o Eterno mandou ele sacrificar Isaque, ele ia sacrificar Isaque, estava pronto. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar Isaque, o Eterno envia o seu anjo para Abraão, impede Abraão de cometer o ato e se regozija pela fé de Abraão. Amém? E aqui nós vemos, irmãos, em Gênesis 22, que é o último capítulo da Parashá da semana passada, Amém? Que o Eterno, ele chega assim e fala no versículo 16 de Gênesis 22, 16, o Eterno diz para Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Eterno, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aí o verso 19 da Parashá semana passada, finalzinho da Parashá de semana passada, o verso 19 diz assim: então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amém? Então, irmãos, a Parashá termina aqui, inclusive tem os versos 20 até 24, que fala dos descendentes do irmão de Abraão, Naor, dentre as quais você vai ter lá a Rebeca, no verso 23. Betuel gerou Rebeca, este deu à luz. Então, Rebeca é citada aqui. Mas o que acontece? Abraão, ele termina, os nossos sábios dizem, o que acontece? Abraão, ele sai daquele teste de Isaque, ele chega em casa, irmãos, feliz que o Eterno deu livramento, e encontra um outro teste. Ou seja, a Sara, aí você entra no capítulo 23, que nós lemos agora, ele encontra, e a Sara está morta. Amém? O que está lá em Gênesis 23, foi a vida de Sara 127 anos, e estes foram os anos da vida de Sara. Então, e morreu Sara. E aí, meus irmãos, porque Sara, meus irmãos, ela recebeu a notícia de que Abraão ia sacrificar Isaque, e ela não aguentou. E aí, Abraão foi lá, acabou não sacrificando, volta feliz com o filho Isaque, passou no teste, chega em casa e vê Sara morta. Mais outro teste, irmãos? Não tem nem para comemorar. Ele sai de um teste, chega em casa e chora. E aí, irmãos, vem a pergunta. Abraão teria dois caminhos. Ou ele diz: não, eu fiz a mitzvah do Eterno, eu cumpri o que o Eterno me mandou. E, enfim, cheguei em casa, Sara morta, não deu nem para a gente celebrar que o Eterno deu, nem para contar essa bênção que o Eterno me deu de dar o livramento para Isaque. E agora ela está morta, e Abraão, ele tinha esse caminho, foi a vontade do Eterno, ou tinha o caminho de, não, me arrependo de ter feito a vontade do Eterno. Ele poderia pensar nisso. Mas Abraão não se arrependeu de cumprir a vontade do Eterno. Mesmo chegando em casa, ter encontrado Sara morta. Porque o Eterno tinha mandado ele sacrificar Isaque, o Eterno falou, depois ficou muito feliz o Eterno com a obediência de Abraão, só que Abraão chega em casa e encontra sua esposa morta.
Amém? É isso, é a situação da nossa paraxá. Então, você vê que o servo de Deus ali foi provado para levar o filho, levou o filho, ia sacrificar o filho, não sacrificou, Deus deu livramento, chega em casa, a esposa está morta. Amém? E Abraão, ele absorveu aquilo, não se arrependeu de ter cumprido a vontade do Eterno. Amém? Tanto é que diz aqui no versículo 2 que Abraão, ele lamentou Sara e depois é que ele chorou por ela. Porque normalmente a pessoa chora pelo falecido ou pela falecida e depois ele faz o discurso. Só que Abraão não, ele fez primeiro o discurso, quer dizer, lamentou Sara e depois ele chorou por ela. Amém? Então, por que isso tem a ver? Tem a ver no sentido de que Abraão, ele fez a vontade do Eterno e não se arrependeu de fazer a vontade do Eterno, porque afinal de contas, né, irmãos? Porque da mesma maneira, o que acontece? Veja bem, quando alguém comete um pecado, se arrepende do seu pecado e o Eterno e se confessa para o Eterno vai e apaga aquele pecado. Agora, quando alguém cumpre a vontade do Eterno e depois se arrepende de ter cumprido, aí aquele mandamento apagou aquela obediência, apagou aquele mérito, apagou aquele mandamento. Amém? Então, isso acontece muito no dia a dia das pessoas e nós temos que ter cuidado com isso. Dá um exemplo. Às vezes você vai fazer alguma coisa, um ato de bondade para alguém, né? E aquela pessoa depois te passa a perna. Ou como que diz assim, ela fica mal agradecida. E aí alguém, né, diz assim, me arrependi de ter ajudado aquela pessoa. Perdeu todo o mérito. Você não pode se arrepender daquilo que você fez de bom. Aquilo que você fez de bom, você tem que... eu fiz aquilo de bom, aquilo lá chegou ao Eterno, o Eterno que se agradou com aquilo. Mesmo que a pessoa seja mal agradecida para você depois, você não diga isso, que se arrepende de ter ajudado aquela pessoa, porque o Eterno te apaga todo aquele mérito que você fez. Amém? Nunca fale isso. Porque da nossa boca, Yeshua diz, né, em Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, que pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então você vai ser condenado. Por quê? Porque você acabou de cumprir o mandamento, aquela pessoa foi mal agradecida e você diz, me arrependi de ajudar a pessoa. E aí você perdeu aquele mérito. E aí você se condenou com a sua própria palavra. Por suas palavras serás condenado, como diz Yeshua, no capítulo de Mateus 12, 36 e 37. Então, queridos, veja bem aqui. Também tem aquela pessoa, por exemplo, se você está num trânsito apertado, você dá lugar, né, para um carro entrar na tua frente e aquele carro fica que nem uma tartaruga. Aí aquele motorista que está com pressa diz assim, me arrependi de ter deixado. Perdeu aquele ato de bondade que fez. Né? Poderia ter aproveitado aquele ato de bondade, mas perdeu. Por quê? Se arrependeu com a sua boca do ato bom que fez. Amém? Irmãos, o cumprimento da palavra de Deus, ela é importante. O Eterno, ele quer apenas que seja cumprida. Veja bem, vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Às vezes tinha um palestrante que ele pegou uma nota de $100 e disse para aquela plateia, né, para o povo que estava ali assistindo, né, aquela palestra, ele disse assim, quem quer essa nota de $100? Amém? E todo mundo levantou a mão. Aí ele amassou bem amassada aquela nota de $100 e disse assim, quem quer agora essa nota de $100? Todo mundo levantou a mão da mesma maneira. Aí ele pegou a nota de $100, jogou no chão, pisou, sujou a nota. Quem quer essa nota de $100? Todo mundo continuou levantando a mão. Porque a nota de $100, independente se está amassada, está pisada ou está toda novinha, vale $100 do mesmo jeito. A mesma coisa é o mandamento do Eterno, irmãos. Seja obedecido de uma maneira, seja obedecido de outra, seja obedecido de outra maneira, importa é que seja obedecido. Então Abraão ali, nosso pai Abraão, por isso que Abraão é grande, irmãos, porque ele foi fiel ao Eterno. E era às vezes provado assim como ele foi provado, né? Foi provado para botar o filho lá, sacrificar, o Eterno deu livramento, chega em casa, a esposa morta. Mais uma prova, amém. Prova para Isaac também, amém. Porque encontra a mãe morta por causa de algo que o pai dele levou ele lá e ele fica com aquilo na cabeça. Tanto é que no livro de Gênesis, amém, quando Abraão já começa, no capítulo seguinte desse do 23, ele diz, eu sou velho, preciso encontrar uma esposa para o meu filho, porque Isaac estava abatido com a morte da mãe, por ele ter, pelo pai ter levado ele lá. Aquilo estava na cabeça de Isaac, irmãos, amém? Porque ele estava com aquilo na cabeça. Meu Deus, o Senhor provou meu pai, quando eu volto vejo minha mãe morta. Tanto é que em Gênesis, no capítulo 24, no final do capítulo 24, verso 67,
quando Isaac encontra Rebeca, amém, que Abraão pediu para o seu mordomo ir lá buscar Rebeca, amém, no capítulo de Gênesis 24, diz assim, Isaac trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, amém, olha bem, trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Olha, por isso que está aqui registrado na Torá. Isaac estava muito triste, irmãos, por causa que exatamente ele ia ser sacrificado, não foi, chegou em casa, a mãe morta, e foi provado também 2 vezes. Mas aí quando encontra Rebeca, aí ele é consolado, o Eterno consolou o servo dele, Isaac, amém, com uma esposa, Rebeca, que fez dele muito feliz naquele momento, enfim, meus irmãos, e ali ele ficou totalmente consolado da morte de Sara, entendeu que o Eterno é bondoso, o Eterno é maravilhoso, amém, e mesmo Isaac, tendo sido provado, recebeu uma esposa abençoada, que foi Rebeca, amém? Então, queridos, que nós nunca venhamos dizer, nem murmurar, nem um pouquinho que seja daquilo de bom que a gente fez. Aquilo que a gente fez de bom, aquilo que a gente fez, cumpriu o mandamento, sempre agradeçamos a Deus, nunca nos arrependamos de cumprir o mandamento. Que cumprir o mandamento de Deus é fundamental. Se você ajudou alguém e se aquela pessoa for mal agradecida, lembra-te, nunca diga, estou arrependido de ter ajudado aquela pessoa. Não. Pense, esse mandamento eu cumpri porque você fez o quê? Fez um ato de bondade, teve misericórdia. Quantos mandamentos você cumpriu aí? Aí você vai apagar tudo aquilo? Não. Continua firme e continue ajudando as pessoas, mesmo que sejam mal agradecidas. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, essa tarde de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.